E agora, nosso momento esperado do dia também para começar as palestras, convidamos a Larissa Chaves, natural de Salvador, Bahia, que atua no movimento espírita desde a juventude, realiza palestras e estudos espíritas presenciais e virtuais e trará hoje o tema Tormentos da Ansiedade, entendendo o nosso tempo e o tempo de Deus. Bem-vindo, Larissa. Bom dia, meus amigos. Que alegria estarmos aqui juntos presencialmente, não é mesmo? Acredito que todos vocês estão sentindo esse quentinho que só a presença física nos proporciona. Graças a Deus que as possibilidades virtuais nos trouxeram até aqui, depois de tantos desafios. Mas a presença tem um gostinho especial. Àqueles que nos acompanham virtualmente, fica o convite para que na próxima oportunidade estejamos todos aqui presencialmente, usufruindo desse ambiente tão especial. Nossa gratidão profunda a todos os amigos envolvidos nos trabalhos, na organização. Tem tanta gente nos bastidores e todos são amigos muito queridos. Muito obrigado, Gustavo, que nos convidou, e a todos aqueles que estão à frente da organização. Eu acho tão interessante que quando nós temos um tema que nos é confiado, em geral, não é um tema que nós temos facilidade de falar. Em geral, é um tema que nós precisamos estudar. E esse tema tão bonito, né? Olha, Lu, tem uma pesca aqui para mim, viu? Que eu estava pensando como que eu ia repetir o tema. Mas está aqui, ó, Tormentos da Ansiedade, entendendo o nosso tempo e o tempo de Deus. Quando eu me deparei com o tema, eu falei, nossa, que maravilha. Que oportunidade, não é mesmo, de aprofundar os estudos nessa questão com a qual eu lido cotidianamente na minha profissão. Mas vocês sabem que casa de ferreiro, como que é o resto? Então, nada do que nós vamos trazer aqui, todas as reflexões apresentadas, não se trata de um caminho que eu já percorri e sou expert nesse caminho. A gente está junto nesse caminho. Tudo que a gente vai conversar aqui são reflexões profundas que eu preciso utilizar cotidianamente na minha própria realidade. A começar por hoje. Olha que interessante, a gente vindo para cá, e a gente já estava com o horário certinho para chegar aqui. Lu é minha testemunha, né? Carol está lá na cozinha. O que aconteceu? A gente sai da casa da Carol, o Uber resolveu abastecer o carro. E quando ele estava abastecendo o carro e foi pagar, não conseguia fazer o Pix. E Lu e Carol super tranquilas, porque afinal de contas, para quem que era o tema da ansiedade? Quem que era necessitada desse tema? E quem que ia falar primeiro? Eu. Então, vocês percebem que um tema que é apresentado para um palestrante não se trata de algo que ele sabe e que ele tenha condições, pode ser, e que ele tenha condições de falar desse lugar de, nossa, façam isso, façam aquilo, leiam. Não é nada disso. Eu preciso falar para que, inclusive, eu consiga falar sobre o tema, porque se vocês me olharem com cara de que eu vou apresentar uma pílula mágica, já começa tudo errado. Então, a minha primeira fala é essa. Esse caminho que eu trago hoje como proposta, nesses 50 minutos que estaremos juntos, pode botar um pouquinho mais para lá. Aqui assim, né? Para eu ficar de frente. Aqui. Tem que trocar. Tem que trocar. Acho que pegou meu outro microfone. Vocês percebem que a ansiedade é trabalhada a cada instante. Vai. Se precisar, eu seguro aqui, não precisa do pedestal, não. Vai.
prontinho, então sigamos. Então, esse caminho, essa proposta de reflexão que nós trouxemos hoje para esse tema que nos foi confiado, é um caminho que nós percorreremos juntos. E eu lido com esse tema na minha própria caminhada há bastante tempo. Eu vou trazer algumas coisas de reflexões de outras pessoas, de outros exemplos, do Evangelho, da vida de Leon Denis, mas eu vou trazer uma pitadinha também de experiências pessoais para que a gente possa caminhar juntos nesse tema. Em Eclesiastes 3, uma passagem que inclusive é bastante conhecida, né? Muitas pessoas citam e eu leio com frequência para ver se, de tanto escutar, a coisa começa a entrar na nossa cabeça. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí a passagem se sucede, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo para cada uma dessas coisas que, em geral, nós temos dificuldade de aguardar. Nós queremos que aconteçam no nosso tempo, na nossa hora. E quando eu refletia sobre o tema e estudava algumas apresentações desse tema por diversos autores, me veio na mente um triângulo. E eu queria que a gente pensasse hoje esse tema visualizando esse grande triângulo. E para tratar da ansiedade, visualizando, é como se fosse um tríplice aspecto para abordar esse tema. Como se nós precisássemos olhar cada vértice desse triângulo para não chegar num quadro de transtorno de ansiedade. Então, esse é um primeiro ponto. Existe ansiedade, existe o transtorno ou os transtornos de ansiedade. E para que a gente não chegue no transtorno de ansiedade, eu proponho hoje aqui, o meu objetivo ao final dessa fala, é que a gente leve na nossa bagagem, na nossa bolsa, a imagem desses 3 vértices, desses 3 pontos de apoio que nós vamos trabalhar cada um na sua própria vida, no seu próprio cotidiano, para que a gente não chegue nesse ponto aqui, do transtorno de ansiedade. E mesmo que a gente já esteja nesse ponto, e aí são necessárias terapêuticas específicas, esses 3 vértices continuam fazendo muito sentido, continuam ajudando bastante. Em primeiro lugar, só para que a gente parta de uma mesma base, de um mesmo ponto. O que é ansiedade, Larissa? Fala-se tanto hoje nessa palavra, as buscas no Google tem lá ansiedade e depressão como campeões de pesquisa. As pessoas já chegam, inclusive, nos consultórios psiquiátricos, de psicoterapia, com seus próprios diagnósticos. Eu tenho CID tal, eu tenho transtorno disso, eu tenho TAG, eu tenho transtorno generalizado. E a ansiedade tem sido vista como se fosse uma vilã da história. Como se ter ansiedade, sentir ansiedade, fosse em si um problema. E essa é uma primeira desconstrução que eu gostaria de fazer aqui. Vocês vão me dizer se a ansiedade é um problema ou não, a partir de uma história que eu vou apresentar. Imaginem, vamos imaginar aqui juntos, os nossos companheiros, os nossos ancestrais, lá na época das cavernas, o homem primitivo. Imagina que esse homem primitivo, que estava ali na função de caçar, de proteger a sua família, de trazer alimento para sua casa, ele está caminhando lá na floresta e, de repente, ele se depara com um predador. Um leão, por exemplo. Diante do leão, imagina que esse homem resolve falar assim: o que seria o comportamento de um homem de bem diante do leão? O que acontece na sequência? Acabou, a gente não chegaria até aqui, não é mesmo? Não teria a continuidade da espécie. Ou seja, o nosso corpo, por uma questão evolutiva, por uma necessidade de sobrevivência, precisou criar e manter mecanismos que atendessem de uma forma econômica, rápida, utilizando sistemas absolutamente autônomos, porque não dava para enviar comandos, uma forma de lidar com aquela situação. Os mamíferos, em especial, criaram 3 formas. E essas formas permanecem dentro de nós, no nosso sistema até hoje. Uma dessas formas é a luta. Então, esse homem poderia olhar para o leão e pensar rapidamente, segundos, milésimos de segundos, quase não é um pensamento.
dá para mim. Nesse caso, o que ele faria? Vou me atracar com esse leão e ver o que acontece. Então, ele vai usar todo o organismo, toda a bioquímica do seu psiquismo, para que ele possa sobreviver a esse confronto com o predador. Então, esse é o sistema de luta. Como que isso é escolhido? Em milésimos de segundos, todo o organismo faz uma espécie de check-up das referências antigas, do que ele está enxergando ali naquele predador, para fazer essa análise. Dá ou não dá? Enfrento ou não enfrento? Num segundo momento, se ele percebe em milésimos de segundos, não dá para mim, qual que é a outra opção? Fugir. Eu tenho uma informação, eu conto essa história há um tempo, né? E eu tive uma informação recente que o meu homem primitivo interno mudou as estratégias. Vocês sabiam que os ursos são experts em subir em árvores? Se o meu homem primitivo encontra um urso, no meu psiquismo eu acho que eu tentaria subir na árvore. Não adianta. Eles sobem, são ótimos em subir em árvore. Então, na tentativa seguinte, que seria fugir, todo o organismo vai liberar adrenalina, cortisol, ou seja, o hormônio do estresse, vai funcionar com muita rapidez, economizando toda a atividade mental, toda essa parte reflexiva que a gente usa aqui no Congresso, tudo isso é rebaixado, porque com muita rapidez esse corpo tem que responder à fuga. E coisas acontecem que fogem da capacidade normal daquele organismo. Vocês já devem ter visto relatos, por exemplo, de mães que não sabiam nadar e o filho caiu na água e essa mãe se jogou na água, pegou o filho, sabe Deus como saiu da água. O que aconteceu ali? Esse mecanismo foi acionado. Quem comanda esse organismo é algo muito pequenininho que fica aqui dentro chamado amígdala. E não é aquela outra que dá amidalite, não, tá? É uma outra amígdala. É ela que manda o comando de liberado. Abre a porteira, rebaixa toda a atividade desse córtex pré-frontal que faz a gente refletir, faz a gente coordenar as ideias e fala, tem que ser, rebaixa tudo isso e tem que ser o sistema de sobrevivência. Então, nós falamos de 2 mecanismos. Recentemente, a neurociência descobriu que um terceiro mecanismo, que já era visto entre os animais, também permanece entre os mamíferos humanos, que é o congelamento. Quem aqui nunca assistiu uma cena de um animal que, por exemplo, está sendo perseguido por um leão, por uma onça, alguma coisa, ele fica absolutamente enrijecido e, de repente, o predador cheira, dá a volta e vai embora. Porque, da perspectiva do predador, aquele animal potencialmente morto, porque ele está paralisado, pode, quem sabe, estar morto ali há bastante tempo, aquela carne não está mais fresca, não faz mais sentido para ele, ele vai atrás de outro. Nesse milésimo de segundo que cheirou e olhou para trás, o mamífero levanta e sai correndo. Nós também temos esse mecanismo de congelamento, ainda hoje. Esses 3 caminhos de resposta a eventos estressores permanecem. E a minha pergunta para vocês é, isso é um problema? Ter esses mecanismos funcionando para eventos estressores, isso é um problema? Não, isso não é um problema. Pelo contrário, obrigada a esses mecanismos que nos trouxeram até aqui. Eles fazem parte do bom funcionamento de um organismo. Ter respostas rápidas, imediatas para a nossa sobrevivência. Então, a ansiedade em si consiste nessas possibilidades de resposta. Por isso que os sintomas de ansiedade, quando a pessoa diz assim, eu estou com alguns sintomas de ansiedade, em geral, do que ela está falando? Ela está falando de um coração acelerado, que pode virar uma taquicardia, ela está falando de uma sudorese, de pelos eriçados, ela está falando de uma coisa assim na garganta, de uma boca seca. A junção desses sinais fisiológicos diz respeito à resposta do nosso corpo a eventos estressores e a tentativa do nosso corpo de sobreviver a esses eventos estressores. É isso, e está tudo maravilhoso.
Hoje a gente não está, em geral, andando na floresta, não está encontrando o urso e não está encontrando o leão. Quais são hoje os leões e os ursos e os potenciais predadores de nós mamíferos humanos? Outras pessoas, às vezes é aquela pessoa que no nosso trabalho, o chefe, o colega de trabalho, né, gera em nós a sensação de: meu Deus do céu, eu estou sendo ameaçada, minha vida está em risco. Porque para o nosso organismo e para o nosso psiquismo, número 1, não tem diferença entre um predador real e um predador fictício. Então, entre o leão da selva e aquela pessoa que eu coloquei no lugar de ameaça, o meu organismo não entende, não consegue flexibilizar. Nossa, Larissa, isso aqui é um leão de verdade, isso aqui não é um leão de verdade. Da mesma forma, em relação à nossa imaginação, aquilo que a gente cria, e a gente tem uma obra do Emmanuel que vai explicar isso com muitos detalhes, pensamento e vida. Isso que a neurociência vai explicar do ponto de vista fisiológico, a gente tem notícias de todos os bastidores. Do quanto pelo pensamento e pela vontade, nós não criamos apenas a nível celular, a nível orgânico, nós plasmamos essa realidade. Ela, inclusive, pode ser vista pelos espíritos desencarnados ou por médiuns. Então, se eu começo a criar um cenário estressor, um cenário de potencial risco de vida, risco de sobrevivência, todo o meu corpo reage como se aquilo fosse real. E não tem quem diga que não é. O corpo reage dessa forma. Então, observem que se eu estou num mecanismo que é o meu corpo reagindo a isso, uma pessoa do meu lado dizendo assim: Larissa, fica tranquila, isso não é verdade. Vai funcionar? Não vai funcionar. Porque o que está acontecendo não está acontecendo nesse campo aqui. Esse campo que chegou por último. Esse campo que nós valorizamos tanto, mas que é tão recente. O processo de reflexão, de cognição, todas essas funções mais refinadas, elas chegaram por último. Tanto no processo evolutivo lá daquele homem das cavernas, quanto no desenvolvimento que nós fazemos da infância até a vida adulta. Vocês vão fazer aqui um levantamento. Com quantos anos vocês imaginam que essa parte que chama córtex pré-frontal ou neocórtex, que é responsável por esperar a minha vez, dar fala para o outro, saber as regras sociais, como me comportar, todo esse aprendizado, as funções que são responsáveis por isso, como se fosse ali os gerentes, né, que administram o nosso psiquismo. Com quantos anos vocês acham que esse processo, a nível cerebral, termina de se formar, se consolida? Podem chutar. Quantos? 21, quem dá mais, quem dá menos? 25? Existe uma primeira consolidação aos 25 anos e esse processo continua por conta da neuroplasticidade eternamente. Ou seja, a minha filha Marina, de 6 anos, que está lá em casa morrendo de saudade da mãe, o Pedro, se eu chego e falo assim: nossa, você não consegue entender que se você fizer isso, vai acontecer aquilo? Não consegue entender. E os pais falam para mim: nossa, mas entende sim, porque o meu filho é muito inteligente, porque ele já sabe falar inglês, porque não sei o quê, não sei o quê. São processos absolutamente diferentes. Refrear os impulsos, controlar essas questões todas de comportamento, de normas sociais, entender a relação entre causalidade e aquilo que aconteceu como efeito, não são processos iguais a desenvolver linguagem, repetir palavras e armazenar informações no cérebro. São áreas diferentes e essas áreas, esses circuitos não estão formados na infância. Então isso quer dizer que a gente senta e fica esperando terminar de formar para educar os filhos? Absolutamente, claro que não. Mas eu tenho que saber qual a minha expectativa sobre aquilo que eu ensino.
Se eu espero que essa criança vai responder como um adulto de 25 anos, que tem esse aparato formado, eu vou estar sempre frustrado, porque ele não vai responder dessa forma. E isso faz toda a diferença quando eu percebo que o processo que vai levando ao transtorno de ansiedade, muitas vezes tem a ver com essa expectativa de resolver as minhas respostas fisiológicas a eventos estressores do ponto de vista reflexivo, do ponto de vista cognitivo. Como se eu simplesmente dizendo para mim mesma: Larissa, fica calma, Larissa, isso não é realidade, Larissa, não tem nada aí, olha esse medo de altura seu, ou esse medo da rua escura, ou esse medo de ir para o trabalho. São vias diferentes. Aquilo que acontece do ponto de vista fisiológico não será totalmente resolvido do ponto de vista cognitivo. É como se um estivesse falando árabe e o outro está falando inglês. Não acontece a comunicação. Se tem alguém aqui na minha frente passando por uma crise de ansiedade com todos aqueles sintomas apresentados, eu vou precisar agir primeiro do ponto de vista fisiológico. Depois a gente pode conversar. E qual que é esse caminho? Sempre pela respiração. A única forma da gente acalmar questões fisiológicas que deveriam acontecer de uma forma autônoma e que estão descompassadas é pela respiração. Porque é um processo autônomo e, ao mesmo tempo, é um processo sobre o qual você pode agir. Eu estou respirando aqui sem pensar na minha respiração, mas se eu começo a pensar na minha respiração, eu gero uma resposta imediata para todo o meu organismo. Então, isso é uma primeira coisa. O foco da nossa conversa hoje não está aqui nos transtornos de ansiedade. Está nessa ansiedade que nós acabamos de conversar. Como que eu vou chegar nos transtornos de ansiedade? Se o tempo inteiro a minha vida tiver gatilhos de eventos estressores e cotidianamente o meu corpo sentir que está sob ameaça. Está sob ameaça no trânsito, está sob ameaça no trabalho, está sob ameaça em casa. O tempo inteiro o meu corpo entende: estou sob ameaça, estou sob ameaça, estou sob ameaça. Como dizia Pitt, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Ou seja, dá um bug no sistema. Antes da gente entrar no triângulo que eu comentei, um exemplo bem concreto para vocês. Inclusive para trazer a diferença dessa compreensão cognitiva para não cognitiva. Eu sei tudo isso aqui que eu acabei de repetir. Parece que eu sei, não é verdade? Outro dia à noite, eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Comecei a apresentar todos esses sintomas de ansiedade. Por que isso aconteceu? E aí a cognição me ajuda a entender. Mas na hora da crise não é a cognição que me ajudou a sair dela. Eu tenho 2 bebês que têm 1 ano e 1 mês. Isso significa que há 1 ano e há 1 mês eu não durmo direito. Com exceção da última noite que eu dormi muito bem, graças a esse evento. Obrigada, Gustavo. Agora imagina que por 1 ano e 1 mês, todas as noites você está muito cansado, você se prepara para ir dormir, mas o seu organismo já sabe que você não vai dormir. O seu organismo já sabe que na hora que você deitar na cama, a babá eletrônica vai fazer ué, ué, ué. Então, o corpo se prepara para relaxar, a reparação necessária, mas ao mesmo tempo ele sabe, vai vir um evento estressor a qualquer momento. Você vai ter que levantar de novo, e de novo, e de novo a qualquer momento. Quando você passa por isso 1 dia, 2 dias, 1 mês, dá para equilibrar. Quando você passa por isso mais de 1 ano, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Então, o que começou a acontecer? Eu ia fazer o evangelho no lar com a minha família de noite, o meu coração e eu estava ali parada. Começava a me dar uma sudorese, começava a me dar uma agonia, vários desses sintomas, porque o meu corpo estava dizendo: de novo a gente vai ter que lidar com isso? De novo a gente... E o corpo começava a decidir se ia lutar, se ia fugir, se ia paralisar, se ia congelar. E existem consequências específicas para cada um desses caminhos. Se eu não olho para isso, se eu não cuido disso nesse momento e continuo vivendo esses eventos estressores repetidamente da mesma forma, onde que eu vou chegar? É um fato que eu vou chegar aqui no transtorno de ansiedade.
e posso chegar em outras questões também patológicas. Quando eu percebo aqui, eu já preciso agir. Não apenas agir contando para mim que está tudo tranquilo. Larissa, olha só, não, são só suas filhas, está tudo maravilhoso. Não, eu preciso mudar as circunstâncias que estão gerando esse efeito estressor repetidamente. É por isso que o primeiro ponto que eu queria trazer nesse triângulo que nós estamos construindo aqui juntos é o estilo de vida. Estilo de vida. A sociedade hoje leva um estilo de vida estressante. As pessoas estão todas quase muito estressadas. Vocês já leram o livro de Leon Denis, O Grande Enigma? Vocês já pararam para observar que uma mente como Leon Denis pegava momentos da sua vida para fazer caminhadas na floresta? Momentos para contemplar a natureza? Tem uma cena tão bonita em que Leon Denis, Allan Kardec tinha viajado para fazer uma palestra. Leon Denis teria ali a oportunidade de estar presencialmente com Kardec. Imagina a ansiedade dele por aquele momento, natural, não patológica. E no dia do evento em si ele não consegue, porque ele ficou no lugar onde seria antes do evento, avisando para as pessoas, olha, mudou lá o lugar do evento, não vai ser mais ali. Ele abriu mão de estar presencialmente no local para ficar ali avisando as pessoas. Possivelmente ele chegou lá no final, pegou uma parte, mas não como ele gostaria, obviamente, né? Quando ele vai no dia seguinte, no local onde Kardec estava hospedado com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, quando ele vai se aproximar para cumprimentar Kardec, ele percebe uma cena em que Kardec estava tentando pegar uma maçã na macieira para Amélie. E a sensibilidade daquele momento é que ele não fala com Kardec. Ele fica ali só observando a cena, contemplando aquela cena. Eu não dava conta, tá? Eu ia esperar um pouquinho, pegou a maçã, maravilha. Então, Kardec, eu não dava conta, mas aí a Larissa Chaves, a gente está falando de Leon Denis. Mas o que isso nos diz? Alguém que está o tempo inteiro no acelerador, alguém cujo estilo de vida tem como valor principal a produtividade, e é isso que nós temos visto o tempo inteiro sendo valorizado, como que essa pessoa vai desenvolver a capacidade de aguardar, de contemplar, de valorizar o tempo de Deus, se ela nem sabe o que é o tempo de Deus? Porque para entender o tempo de Deus, para assimilar o tempo de Deus, eu preciso observar a natureza. É aí que estão escritas as linhas que nos contam sobre o tempo de Deus. Não é o tempo da internet, não é o tempo do downloading. Não é o tempo do WhatsApp acelerado no 1.5 ou 2.0. É um outro tempo. É o tempo entre a semente que se desenvolve em flor e gera frutos. Vocês já pararam para observar esse tempo? Na época da pandemia, eu fiz uma experiência com a Marina, a minha filha, na época ela estava mais novinha, mas até hoje ela lembra. Seria uma experiência aparentemente chata, se não fosse uma experiência esplendorosa. Nós marcamos uma florzinha no nosso jardim, na verdade no jardim do condomínio, todos os dias no mesmo horário. A gente fez inclusive um bloquinho de anotação. Todos os dias no mesmo horário, a gente fez um X com um papel no chão para não esquecer qual era o ponto específico da flor que a gente estava observando. Todos os dias no mesmo horário a gente caminhava até ali e observava o que tinha acontecido. Será que tinha aparecido um novo brotinho, uma nova folhinha? O que tinha acontecido? Por 30 dias quase a gente fez isso. E vocês imaginam como que a Marina, criança, sem controle inibitório, sem córtex pré-frontal desenvolvido, toda vez que ela ia ali achando que da terra, no dia seguinte já ia aparecer uma folha verde, no dia seguinte um fruto,
Como será que ela se sentia quando a gente chegava lá e não tinha nada? O que tinha acontecido quando a gente chegava lá? Nada. Aparentemente nada. Nada acima da terra. Porque coisas aconteciam embaixo da terra. Quando uma planta vai se desenvolver, primeiro ela desenvolve para baixo. Desenvolve as raízes, para depois ela subir. Porque se ela dividir a energia para cima e para baixo, ela pode não ficar firme o suficiente. Por isso que aqueles que plantam e que entendem de jardinagem, o que fazem? Vai plantar, vai transferir, vai fazer uma transferência. Tira as folhas, deixa ali o mínimo de coisa para cima, para que não precise subir a seiva, para que possa botar tudo para baixo, tudo para as raízes. Quando as raízes se consolidam, agora eu coloco energia para cima. Mas se eu não observo a natureza, os ciclos da natureza, o tempo da natureza, como eu entendo o tempo de Deus? E aí eu quero que Deus se ajuste ao meu tempo, à minha realidade. E aí eu quero controlar as coisas. Portanto, o estilo de vida que nós levamos, a forma como nós gastamos o nosso dia, é um desses principais pés de sustentação da nossa saúde e de prevenção a muitos transtornos, inclusive de ansiedade. Muitos de nós, meus amigos, mesmo aqueles religiosos, trabalhadores de casa espírita, nos movimentamos hoje como a parábola ou a passagem de Marta e Maria, cheios de coisas para fazer, sempre muito ocupados, assumindo zilhões de atividades na casa espírita, fora da casa espírita, e não sobra tempo para a melhor parte. Quando Jesus conversa com as irmãs, e eu consigo entender muito a perspectiva de Marta, porque esse é um estilo próximo, né? Eu entendo as questões dela. Eu entendo que, imagina, Jesus vai vir à sua casa. Você vai deixar coisa lá de qualquer jeito? Se me falam que Jesus vai lá em casa, eu fico desesperada. Está um caos. Óbvio que você quer oferecer o melhor possível. Você quer preparar a sua casa da melhor forma possível. E o problema da situação não é esse. O problema está no excesso. O problema está em se distrair tanto com fazer, produzir, realizar, que nos esquecemos da melhor parte. Essa é a fala de Jesus. Quando ela vai cobrar, porque ela fez, aconteceu, trabalhou, e a irmã ali aos pés de Jesus, ó, encantada. E ela, mestre, o senhor não vai falar nada não? Ó, estou aqui me acabando. E ela está aí, só aproveitando o momento. Estou aqui na organização do evento, subindo, descendo, e outra, a irmã está ali, sentada, aproveitando. E Jesus diz, Marta, Marta, te afadigas com tantas coisas, e Maria escolheu a melhor parte. Há uma mensagem de Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Divaldo Franco, chamada Convocação. Foi uma mensagem que ele trouxe mediunicamente lá no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de escutar presencialmente, vestir a carapuça presencialmente e depois reler, porque foi publicado numa obra, e entender que o problema ali da cena, porque eu ficava tentando defender Marta, né? Tentando dizer, mas se ela tivesse dado uma ajudada para a irmã, as duas estavam ali aproveitando a lição do mestre, né? Uma ficou sobrecarregada. E na mensagem Bezerra nos diz assim, a proposta de Jesus é que tenhamos as mãos ativas de Marta e o coração apaziguado de Maria. Então, o estilo de vida que nós estamos convocando a mim mesma e a todos a refletir sobre é esse equilíbrio entre as mãos operosas de Marta, porque o fazer é importante, a realização e a concretização é super importante, mas é preciso que o nosso coração esteja tranquilo, inclusive quando as mãos estão operosas.
É preciso que eu esteja na atividade espírita, ou familiar, ou profissional, fazendo, realizando, concretizando, mas que eu observe como meu coração está enquanto eu faço tudo isso. Qual a mensagem que eu estou enviando para o meu organismo? Ou será que eu estou tão desconectado do que eu sinto, do que eu penso, que eu nem sei dizer? Eu converso com pessoas que chegam na minha frente e eu digo assim: como que você está chegando hoje? E a pessoa olha para mim: não sei. Aquele é o primeiro momento que ela parou em uma semana para pensar como que ela está se sentindo. Então, se eu observo que o meu estilo de vida já é agitado, já é corrido, eu preciso observar no que eu posso mexer para trazer mais presença naquilo que eu faço. Porque eu posso ter todos os meus horários preenchidos e o problema em si não é esse. Sabe qual que é o problema? É quando eu estou assistindo a palestra e a minha cabeça já está no almoço lá de casa. Quando eu estou no almoço lá de casa, a minha cabeça já está na atividade seguinte. Quando eu estou na atividade seguinte, eu já estou na segunda-feira. Então, eu nunca estou onde eu me encontro. E isso deixa o nosso coração intranquilo. Portanto, o exercício de um estilo de vida que nos proporcione o equilíbrio entre as mãos operosas e o coração apaziguado entre Marta e Maria é a presença. Se eu me propus a assistir uma live, eu posso estar ali lavando os pratos e assistindo essa live, mas que eu esteja lavando os pratos e assistindo essa live. Quando vocês estão no computador ou no celular, quantas vezes nós abrimos uma série de abas ao mesmo tempo? E começa a fazer uma coisa aqui, aí abre outra, aí pesquisa um negócio. Às vezes está jantando em família, aí porque alguém tocou num assunto, a pessoa já pega o celular, se ela já não estava na mão ali, para pesquisar aquilo que surgiu ali na conversa. E daqui a pouco, daquilo ali já não sabe o que estava falando antes, então já desconecta da conversa. Esse exercício de estar presente, de contemplar, de observar a natureza, de silenciar, podem observar nas biografias de grandes nomes da humanidade. Todos eles vivenciavam isso. Mesmo aqueles que nós admiramos pelo intelecto, mesmo aqueles que nós dizemos assim: nossa, que mente racional, que mente reflexiva, como que dava conta de tanta sabedoria? Observa os bastidores, observa os grandes inventores. Muitas vezes não era nas horas de trabalho que vinham os grandes insights. Era na hora do descanso, na hora do silêncio, na hora do contato com a natureza. Não sei se vocês sabem, mas até mesmo os músculos que nós podemos treinar nos exercícios físicos, na academia, por exemplo, não é na hora da academia que o músculo cresce, é na hora do descanso. É ali que a musculatura se renova e se desenvolve. Portanto, que nós passemos a olhar um pouquinho mais para esse ponto aqui, do estilo de vida. Mas há um outro, que se chama ponto de vista. Então, temos o estilo de vida, temos o ponto de vista. E nos ancoramos na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o item ponto de vista, que também foi publicado na Revista Espírita, lá de 1862. Depois foi feita algumas modificações e publicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Teoricamente, todos nós que estamos aqui temos um ponto de vista espiritual sobre a vida. Teoricamente. Teoricamente, se estamos num congresso espírita, o paradigma, os óculos que utilizamos para enxergar o mundo são óculos espirituais. Se eu disser aqui, somos todos peregrinos, espíritos, viajantes, é alguma novidade para vocês? Todo mundo já escutou isso, já leu isso, talvez muitas vezes. Talvez alguém esteja chegando hoje, mas a maioria de nós já caminhou nesse terreno, já escutou isso de frente para trás, de trás para frente. Agora, se eu perguntar, vocês vivem sob essa perspectiva?
diariamente? Vocês dão conta de cotidianamente, na hora de pagar as contas, na hora de lidar com o financeiro da casa, na hora que o menino está indo mal nas provas da escola, você analisa e vive as situações cotidianas, o feijão com arroz com farinha do dia a dia. Dessa perspectiva de um ser peregrino, um espírito caminhando na terra para avançar, para se colocar em condições de contribuir com a parte que lhe cabe na obra da criação. Que bom. Será que é a maioria de nós? Porque eu mesma não dou conta. Se eu contabilizasse em horas, eu passaria vergonha e teria que me desconvidar para o evento. Porque existem momentos em que eu passeio nessa frequência e existem momentos em que eu faço assim: ah, Larissa, deixa isso aqui na caixinha, vamos lidar com a treta aqui mesmo, assim, diretamente. Tem vezes que eu olho para minha filha de 6 anos e eu tenho que me lembrar: Larissa, é um espírito imortal, trouxe uma bagagem, você não vai resolver tudo agora, não. Porque se eu me deixar ir no automatismo, eu esqueço a bagagem intelectual que eu tenho e eu estou numa disputa de poder, lidando com a situação tão misturado com ela, que eu me envolvo no caos. Portanto, é para mim e para muitos de nós ainda um exercício vivenciar o paradigma que nós já enxergamos as coisas. Por isso é um exercício. Porque chegará um momento na nossa trajetória em que esse será o nosso automatismo. Em que viver conforme esse paradigma, ainda que estejamos na vida material que pesa, já será um automatismo, caminhar na terra como espírito, mesmo sentindo o peso da matéria. E não se enganem, mesmo para espíritos amadurecidos, a matéria pesa. Quando o benfeitor de Alcione diz para ela: renúncia, minha filha, oh minha filha, você já chegou até aqui, você já está numa outra etapa, já venceu essas coisas todas, jura que você quer voltar lá? É isso mesmo? Como seu amigo aqui, estou te dizendo, não precisa. Tem alguém lá que você ama muito? Claro. Fica daqui ajudando. Tem um pessoal que já vai lá, a gente ajuda, vai ajudar, vai ir lá. É isso mesmo? Vai dizer isso para um coração que muito ama. E ela vai. E lida com as questões da matéria, sentindo as questões da matéria, mas obviamente com costas já largas pelo amadurecimento espiritual para lidar com essas experiências. Só que espírito evoluído não é um robô que não sente as coisas, parece que é fácil lidar. Sente. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente sente. Porque quem não sente está anestesiado, está congelado, está paralisado. Isso é adoecimento. Quanto mais a nossa capacidade de amar se alarga, mais a gente sente. E sente o que é bom e o que é ruim. Mas sabe lidar com o que sente. Sem jogar para debaixo do tapete, sem negar, sem congelar, sem anestesiar. Essa é a diferença. Não é deixar de sentir. Esse estado de eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar nem para rir. Isso é descrição do CID, de embotamento emocional. Isso não é evolução espiritual. Portanto, quando a gente observa esse ponto de vista, o ponto de vista espiritual, o nosso desafio hoje já não é enxergar as coisas sob esse prisma. É viver.
E aí a gente volta para o outro vértice. É viver o ponto de vista espiritual da vida futura no cotidiano. Porque outra coisa que a gente já está, bom, é ter o dia de ir na casa espírita, ter o dia da live. Isso aí a gente já está sabendo fazer. Antes podia ser um desafio. Muitos de nós já dão conta dessa parte. O negócio é quando chega em casa. É quando lida com os estressores. É quando a gente lida com os desafios. Trazer essa perspectiva, colocar os óculos da vida futura, da perspectiva espiritual, para lidar com o cotidiano na matéria. Os biógrafos de Chico Xavier dizem algo, muitos repetem isso, que é uma coisa linda. Chico não era Chico na hora da psicografia. Chico era Chico até na hora do cafezinho. Em todas as circunstâncias mais pueris, mais cotidianas. Portanto, é na nossa família, é onde vamos sendo plantados pela vida. É ali que está o exercício de aceitar e enxergar o tempo de Deus. E como último ponto do nosso triângulo, vem a palavra tempo. Qual que é a diferença da nossa perspectiva sobre o tempo das outras perspectivas sobre o tempo? Muitas pessoas já leram muitas coisas sobre autoconhecimento, já participaram de terapia, de trabalhos profundos, e me dizem assim: Larissa, eu não consigo ser quem eu gostaria de ser. Não consigo. Na hora que vem a realidade, eu sou atropelado, jogo tudo fora. Já li, já fiz, já subi, já desci, não consigo. E eu costumo repetir: você se lembra do fator tempo? A evolução, o amadurecimento espiritual, tem certamente uma correnteza que nos conduz. Existe uma correnteza divina, das leis divinas que nos conduzem ao amor. Por muito tempo nós nadamos contra essa correnteza. Nos afogamos, nos debatemos, passamos sufocos enormes. Por quê? Estávamos nadando contra a correnteza da lei divina. Não aceitando o tempo de Deus, querendo controlar as coisas, fazer da nossa forma. Quando eu mexo no meu estilo de vida, no meu ponto de vista sobre as coisas e começo a nadar, se não nadar a favor, pelo menos boiar ou sentir, a correnteza me levando, já ajuda. Até que eu passe ativamente a nadar a favor dessa correnteza, a contribuir ativamente, conscientemente com o meu processo evolutivo. Já é uma outra etapa. Mas muitos de nós, quando chegam nessa etapa, estão contribuindo ativamente, querem chegar em 2 segundos na outra margem. Mal começou a nadar, tem existências múltiplas nadando contra a correnteza. Descobriu anteontem como nadar o crawl a favor. E diz assim: como assim não cheguei lá ainda? Como assim eu não vivo tudo isso ainda? Como assim eu ainda não atingi o ápice do amor, da sabedoria, do poder? O tríplice aspecto divino? O fator tempo faz parte da lei divina. Não dá para ficar toda hora tirando a planta da terra para olhar se desenvolveu a raiz. É preciso aguardar. Há aquilo que eu posso fazer, há aquilo que eu posso me ocupar. Depois que eu faço essa parte, eu preciso fazer o que Hermógenes propôs. Entrego, confio, aceito e agradeço. Respeitar o fator tempo é um aprendizado da criatura humana que caminha na Terra. Compreender que entre o ponto que eu estou e a angelitude, existem coisas que estão na minha alçada, que eu posso fazer para contribuir. Mas existe algo que é da lei, que é da correnteza da vida, que é do tempo e que precisa ser respeitado. Nós não temos todas as peças do quebra-cabeça da nossa vida. Existem peças que serão apresentadas no momento oportuno.
Portanto, essa tentativa de controlar todas as circunstâncias de forma ansiosa para não sofrer, ou para chegar lá na frente mais rápido, é uma incompreensão do tempo de Deus e uma incompreensão da lei divina. Inúmeras vezes na minha trajetória, meu esposo é militar, eu já mudei de casa, de endereço, de cidade várias vezes. Inúmeras vezes eu ficava, para onde será que a gente vai? Para onde será que a gente vai? Para onde será que a gente vai? Aí ele dizia, provavelmente para tal cidade. O que eu fazia? Entrava no Google Maps, pesquisava tudo daquela cidade, pesquisava se eu tivesse na época de faculdade, pós, mestrado, não sei o quê, começava a olhar edital de concurso, de coisa, via onde que eu ia alugar uma sala, tentava controlar as circunstâncias todas, gastava uma energia enorme. Com medo de quê, meus amigos? Do que eu estava com medo quando eu fazia isso? Com medo da dor, da insegurança, da incerteza. E isso é um sintoma da não confiança na lei divina. Por que eu não posso aguardar as informações mais seguras para me planejar? Por que eu tenho que me adiantar, que antecipar, que tentar fazer as coisas da minha forma? Porque, no fundo, eu não confio que há um Pai amoroso cuidando de mim, da minha vida. De uma forma bastante específica, inclusive. E a sabedoria divina, a misericórdia, o amor de Deus são tamanhos que Deus já me proporcionou tantas pegadinhas. A ponto, meus amigos, de eu lutar para não ir para um determinado lugar. E quando chega lá, as coisas que me são proporcionadas, os reencontros, os amores, as pessoas, os trabalhos, são tão fabulosos que aí quando eu chego eu falo assim, então a gente pode ficar aqui para sempre? Aí o meu anjo da guarda fala assim, acho que agora ela aprendeu. Vem uma outra mudança. Eu resisto, não quero ir, tudo igual. Resisto, não quero ir, mas aqui estava tão bom. E para onde será que a gente vai? Aí ficam, para onde será? Para onde será? Vem uma pequena informação, o que eu começo a fazer? Vou no Google, pesquiso, tento controlar todas as circunstâncias. E não queria ir, vou arrastada. Quando chega no lugar, várias coisas incríveis. Como se fosse aquela cena que eu já vi uma imagem em que Jesus está segurando atrás de si um urso de pelúcia gigantesco e está pedindo para a menininha, para a criança, bem acabadinho assim que está na mão dela, fala, me dá esse. E ele está aqui com um gigantesco, que é a criança. Não. Esse é o resumo do nosso tema. A nossa incompreensão do tempo de Deus faz com que nós resistamos a essa correnteza que nos arrasta ao amor, à misericórdia, ao crescimento. Tentando fazer a parte que é de Deus e deixando de fazer a nossa. Porque se eu ocupo os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas horas para controlar as circunstâncias que não estão sob a minha alçada, não restará energia para lidar com aquilo que é a minha responsabilidade. E a nossa tarefa aqui na Terra, os nossos dias que estão contados aqui na Terra, o nosso objetivo aqui é fazer a nossa parte. Não sei se vocês sabem, mas Deus sabe fazer a parte dele direitinho. A gente pode ficar tranquilo. Quem gravar essa parte me manda para eu escutar depois. Está vindo uma nova mudança no final do ano, eu tenho que lembrar disso. De que depois de realizar a minha parte, eu posso descansar em Deus. Isso é tão forte e tão real. Nós podemos descansar em Deus. Não nos afadigar com os tormentos do mundo, com os tormentos pessoais. Porque o que nós precisamos passar, meus amigos, nós passaremos. E o que nós não precisamos passar, só passaremos se a teimosia for grande. Nesses processos de mudança que eu vivo, estamos em 2023, eu vivo isso desde 2010. Os únicos padecimentos que eu experimentei foram criados por mim mesma. Pela minha teimosia
pela minha incompreensão sobre os desígnios de Deus. Eu criei os tormentos e nós fazemos isso. Criamos eventos estressores que não estão no nosso planejamento reencarnatório, que não fazem parte da nossa vida e que são fruto da não vivência do que já sabemos, do acúmulo de informação cognitiva que não é refletido em experiência de vida. Portanto, eu desejo profundamente a cada um que está aqui hoje, a cada um que nos escuta, que nos assiste, e a mim mesma, que passemos a observar como vivemos, quão presentes estamos na nossa vida. Memória afetiva só é formada com presença. Aquelas experiências que nós nos lembramos do passado, nos emocionamos e sentimos saudade, é porque estávamos lá de verdade. No piloto automático, ninguém forma memória afetiva. Precisamos estar presentes na nossa própria vida. Precisamos enxergar a vida sob o prisma espiritual e viver sob esse prisma. Mesmo que a gente recomece toda hora, se lembre disso toda hora, porque faz parte, é um exercício. E por fim, precisamos entregar ao tempo, a Deus, aos benfeitores, aquilo que não é a nossa tarefa. Então, diante de qualquer circunstância, a pergunta é: eu tenho algo a fazer de concreto sobre isso? Eu tenho peças do quebra-cabeça suficientes para agir sobre essa situação? O que eu posso fazer? Não no pensamento. O que eu posso fazer concretamente? Eu posso fazer isso, isso e isso. Pronto, eu faço isso, isso e isso. E depois eu entrego. E depois eu confio. Perfeito. Finalizando a nossa fala e agradecendo profundamente a atenção de vocês, os olhares atentos, eu dedico a vocês um poema de Alta de Souza, que é um convite à presença, um convite ao ponto de vista espiritual, quando ela nos diz assim: meus irmãos, tua prece mais singela é ouvida do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Paz e bênçãos a todos nós, meus amigos. Muito obrigada.